A Conferência de Berlim, também conhecida como Conferência da África Ocidental ou Conferência do Congo, realizou-se em Berlim, onde mais poderia realizar. De 15 de novembro de 1884 a 26 de fevereiro de 1855, marcando o período em que os europeus decidiram que iam pegar um novo território que pertenciam a eles. Que eles mais poderiam dizer, não é mesmo? A industrialização do continente europeu marcou um intenso processo de expansão econômica. O crescimento dos parques industriais e o acúmulo de capitais fizeram com que grandes potências econômicas da Europa buscassem a ampliação de seus mercados e procurassem maiores quantidades de matéria-prima disponíveis a baixo custo, porque tudo era dinheiro, não é mesmo? Tudo era dinheiro. Foi nesse contexto que, a partir do século XIX, essas nações buscaram explorar regiões na África e Ásia e da Oceania. Gradativamente, os governos europeus interviram politicamente nessas regiões, com o interesse de atender demanda de seus grandes conglomerados industriais, distinto do colonialismo do século XVI. Essa nova modalidade de exploração pretendia fazer das áreas dominadas grandes mercados de consumo e de seus bons industrializados e, ao mesmo tempo, polos de fornecimento de matéria-prima. Além disso, o crescimento da população europeia fez da dominação afroasiática uma alternativa frente excedente populacional da Europa, que no século XIX abrigava mais de 400 milhões de pessoas, onde os territórios disputados entre os europeus foi Guiné-Bissau. Eu também não estava na conferência, acredito que você também não, mas não me julguem, não me corrige, você não vai provar como é que era, mas eu vou falar que foi desse jeito aí. Tá, vou ficar com você. Ô senhores, vamos decidir aqui o nome, como é que tem toca de nome lá? É Guiné, MC Guiné, acho que é Guiné-Bissau. Guiné-Bissau? É isso? Diz que e se eu mudar de nome? Vai ser meu território mesmo? será? Vai ser meu, Será? claro. Basta dar uns arrebentados nessa exploração. Esse território só pode pertencer a nós, os novos espanhóis. Você espanha tudo? Como é que. Tá, né, cara? Itália está nesse meio de Portugal. Você não vai ser o que eu quero, Você não vai lidar isso. Você fica aí. Você fica quieto. Hablamos para você, espanhol. O que é isso, meu companheiro? Coxinha! Vai ficar fazendo coxinha? Mano, esse negócio de coxinha aí. Coxinha, cara. Na verdade, o que é coxinha? Verdade, cara. O que é isso? Desconheço. E agora? Mas eu nomeio que este território da Guiné-Bissau ficará em minhas terras. Não, esse território será do nosso Vai ser. Primeira coisa que comigo. O que foi? Você que não toma banho. Cala a boca! Jacaré! Lacudo! Você não vai ficar nesse território, pai. Você não vai. Arré aqui, filhão. Arré, pô. Homem meu. Eu digo que eu vou ficar com esse território. Não, mas vai ser meu. Vai ser meu. Vai ser meu. Seu comunista! Vai ser meu, cara. A história ancestral do que hoje é a Guiné-Bissau é pouco compreendida pelos historiadores. Os primeiros habitantes foram os Jolas, Papéus, Mandjaks, Balantas e Biafadas. Mais tarde, os Mandingas e os Fulanis migraram para a região nos séculos 13 e 15, empurrando os habitantes anteriores em direção à costa das ilhas Bijagos. Os Balantas e os Jola tinham instituições de realeza fracas ou inexistentes, mas enfatizavam líderes de aldeias e famílias. Os chefes Mandiga
Fula, Papel, Manjaque e Biafada eram vassalos dos seis. Os costumes, ritos e cerimônias variavam, mas os nobres detinham todas as posições importantes, incluindo o sistema judicial. A estratificação social era refletida nas roupas e acessórios das pessoas, nos materiais de construção das casas e nas opções do transporte. O comércio era comum entre os grupos étnicos. Itens comercializados incluíam pimenta e nozes de cola das florestas do sul, ferros e utensílios de ferro da zona savana florestal, sal e peixe seco da costa, e tecido de algodão mandinga. A Guiné-Bissau, como nação africana, remonta a períodos muito anteriores ao descobrimento. As origens da Guiné-Bissau não são conhecidas devido, em grande parte, à falta de pesquisa arqueológica. Os primeiros habitantes da região foram os Felupes, ou Diolos, Manjacos, Mancanhas, Balantas, Papéis e Nalo. Um primeiro influenciadores da Guiné foi o Império do Mali, fundado no século XVIII, que se desenvolveu desde o interior até a costa da África Ocidental. Um de seus reinos, Gabu, expandiu-se até alcançar o status de império e veio influenciar politicamente as regiões que faziam fronteira com Senegal, Gamba, Guiné-Conakry. Devido à sua situação geográfica costeira, ao tráfico de escravo e às influências da presença portuguesa desde os meados do século XVIII, a Guiné-Bissau também estabeleceu contatos com Cabo Verde. Os portugueses chegaram à região em 1446 e estabeleceram-se em pequenas zonas alugadas aos vários reinos, mas que designaram por rios da Guiné de Cabo Verde. A Guiné-Bissau, como nação africana, remonta a períodos muito anteriores ao descobrimento. As origens da Guiné-Bissau não são conhecidas devido, em grande parte, à falta de pesquisa arqueológica. Os primeiros habitantes da região foram os Felupes ou Dialos, Manjacos, Mancanhas, Balantas, Papéis e Nalo. Um dos primeiros influenciadores da Guiné foi o Império do Mali, fundado no século XVIII, que se desenvolveu desde o interior até a costa africana. Um dos seus reinos, Gabu, expandiu-se até alcançar o astuto do Império, veio influenciar politicamente as regiões que faziam fronteira com Senegal, Gâmbia e Guiné-Conakry. Devido à sua situação geográfica costeira, ao tráfico de escravos e influências da presença portuguesa desde meados do século XVIII, a Guiné-Bissau também estabeleceu contatos com Cabo Verde. Os portugueses chegaram à região em 1446, estabelecerem em pequenas zonas alugadas aos vários reinos, mas que designavam por rios da Guiné de Cabo Verde. Os Biafadas habitavam a área ao redor do Rio Grande de Buba, em 3 reinos: Biguba, Guinala e Bicege. Os 2 primeiros eram importantes portos com comunidades significativas de lancados. Eles eram súditos da mansa mendiga de Gabu. Nas Ilhas Bijagos, diferentes ilhas eram habitadas por pessoas de diferentes origens étnicas, resultando em grande diversidade cultural no arquipélago. A sociedade bijago era guerreira. Os homens dedicavam-se à construção de barcos e ataques ao continente, atacando povos costeiros e outras ilhas, acreditando que no mar não tinha rei. As mulheres cultivavam a terra, construíam casas e colhiam alimentos, e podiam escolher seus maridos, geralmente guerreiros com melhor reputação. Guerreiros bem-sucedidos podiam ter muitas esposas e barcos, e tinham direito a 1/3 dos despojos de qualquer expedição. Então, antes de acabar tudo, cabal. Antes de acabar tudo, cabo. Antes de acabar tudo, foi estabelecido como uma província de Mali por volta do século XIII. No século XIV, grande parte de Guiné-Bissau estava sob a administração de Mali e era governada por um farim de Cabu.
que era um comandante. Farim diz que é um comandante do Cabo. Mali declinou gradualmente, começando no século XIV. Posses anteriores seguras em Senegal. Posses anteriores seguras em Senegal e em outros países foram cortadas pelo crescente poder de Colli no início do século XIV. Cabo, portanto, tornou-se uma federação independente de reinos. As classes dominantes eram compostas por guerreiros conhecidos como Niacho, que traçavam sua linhagem pratilienar até Tiramacão. Os Niacho eram conhecidos como excelentes cavaleiros e saqueadores, ladrão. O Mansaba de Cabu estava em Kansala, hoje conhecida como Gabu, com G. Nossa, pelo amor de Deus. O comércio de escravos dominava a economia, enriquecendo as classes guerreiras com roupas, contas, utensílios de metal, armas importadas. As redes de comércio com o norte da África dominaram até o século XIV, com o comércio costeiro, com os europeus aumentando a partir do século XV. Nos séculos XVII e XVIII, estima que cerca de 700 escravos deixam a região anualmente, muitos deles de Cabo. No final do século XVIII, o surgimento do Imamate de Futu, vai ficar o nome aí porque não sei falar essa coisa. A leste representou um desafio poderoso para Cabo. Durante a primeira metade do século XIX, eclodiu uma guerra civil à medida que os fulas locais buscaram a independência. Essa guerra culminou na Batalha de Kansala, em 1867, que marcou o fim de Cabo e o surgimento de Fulado. Os primeiros europeus chegaram a Guiné-Bissau foram o explorador veneziano Alvise Cadamoso em 1455, o explorador português Diogo Gomes em 1456, o explorador português Duarte Pacheco Pareira nos anos 1480 e explorador flamengo Eustache de la Fosse em 1479 a 1480. Embora as autoridades portuguesas inicialmente desencorajassem o estabelecimento de brancos no continente, essa proibição foi ignorada por laçados e tangomãos, que se assimilaram à cultura e costumes indígenas. Eles ignoraram as regulamentações comerciais portuguesas, que proibiam a entrada na região ou o comércio sem uma licença real, o envio de portos não autorizado ou a assimilação na comunidade nativa. Após 1520, o comércio e os assentamentos aumentaram na região povoada por portugueses e comerciantes nativos, bem como espanhóis, genovenses, ingleses, franceses e holandeses. Os principais portos eram Cacheal, Bissau e Guinala, e cada rio também tinha centros comerciais como Toubá-Boudougo, que negociavam diretamente com o interior por recursos como goma arábica, marfim, peles, civeta, tinturas, escravos e, obviamente, ouro. Os governantes africanos locais geralmente se recusavam a permitir que os europeus entrassem no interior para garantir seu controle sobre as rotas comerciais. Disputas tornaram-se cada vez mais frequentes e sérias no final do século XVI, à medida que os comerciantes estrangeiros buscavam influenciar as sociedades anfitriãs em seu benefício. Enquanto isso, o monopólio português, sempre falho, estava sendo cada vez mais desafiado. Em 1580, a União Ibérica unificou as coroas de Portugal e Espanha, levando ao ataque das possessões portuguesas na Guiné-Bissau e Cabo Verde pelos inimigos da Espanha. Navios franceses, holandeses e ingleses começaram a comercializar cada vez mais com os nativos e com os laçados independentes. Então, no início do século XVI, o governo tentou forçar todo o exército guineense
a passar por Santiago e promoveu o comércio e assentamento nos continentes, ao mesmo tempo que restringia a venda de armas para locais. Esses reforços eram grande parte mal sucedidos. Com o fim da União Ibérica, em 1640, o rei João IV tentou restringir o comércio espanhol na Guiné, que havia florescido nos últimos anos. Os afro-portugueses, no entanto, não estavam em posição de negar o comércio livre que os reis africanos, que agora viam os produtos europeus como necessidades. Os portugueses nunca conseguiram impor uma monopolista aos comerciantes locais e afro-europeus, pois os interesses econômicos dos líderes nativos e dos comerciantes afro-europeus nunca se alienaram com um deles. Durante esse período, o poder do Império de Mali na região estava se dissipando, e o Farim de Cabul, o rei de Cassa e outros governantes locais começaram a afirmar sua independência. A Guiné-Bissau foi uma das primeiras regiões tocadas pelo comércio transatlântico de escravos. Embora não tenha produzido o mesmo número de pessoas escravizadas que outras regiões, o impacto ainda foi significativo. No Cabo Verde, os escravos guineenses foram fundamentais para o desenvolvimento da economia de plantação, cultivando e o algodão e tecendo panos que se tornaram uma moeda padrão na África Ocidental. Nos séculos 17 e 18, milhares de pessoas foram retiradas da região e cada ano por empresas portuguesas, francesas e britânicas, com uma média de 3 mil sendo enviadas a cada ano de Guinala, Sozinha, a Jade Fula e especificamente as guerras entre Imadifuta, nomes gramento ruim que vou falar, Futa, Jali e Cabo forneceram muitos desses escravos. A maioria das guerras foi travada com o único propósito de capturar os escravos para vendê-los aos europeus, em troca de uma mercadoria importada, de modo que se assemelhava mais a caçadas humanas do que conflitos territoriais ou de poder político. Os nobres e reis se beneficiavam enquanto o povo comum sofria com os ataques e insegurança. Se um nobre fosse capturado, provavelmente seria liberto, pois os capturados, quem quer que fossem, geralmente aceitavam um resgate em troca da liberdade. O relacionamento entre reis e comerciantes europeus era uma parceria, com os dois fazendo acordos regularmente sobre como o comércio seria conduzido, quem seria escravizado e quem não seria, os preços dos escravos. Crônicas contemporâneas questionavam vários reis sobre seu papel no comércio de escravos, observando que reconheciam o comércio como malévolo, mas participavam porque os europeus não comprariam outros produtos deles. A partir do século final do 18, os países europeus gradualmente começaram a desacelerar e abolir o comércio de escravos. Portugal abandonou a escravidão em 1869 e o Brasil em 1888, mas o sistema do trabalho contratado o substituiu, ou seja, você, o escravo da sociedade, que era um pouco melhor que os trabalhadores. Até o final do século XIX, o controle português sobre sua colônia, fora de suas fortalezas e postos comerciais, não passava de firme ficção. A Guiné-Bissau tornou-se no palco de uma crescente competição colonial europeia a partir da década de 1860. A disputa sobre os status da Bolama foi resolvida em favor de Portugal por mediação do presidente dos Estados Unidos, Ulysses S. Grant, em 1870, mas a expansão francesa nas reivindicações portuguesas continuou. Em 1886, a região de Casamance, que agora faz parte do Senegal, foi cedida a eles. A independência foi declarada unilateralmente em 24 de setembro de 1973, o que agora é celebrado como o Dia da Independência do país, um feriado público. O país foi formalmente reconhecido como independente
em 10 de setembro de 1974. A Romênia de Nicolai foi o primeiro país a reconhecer formalmente a Guiné-Bissau e o primeiro a assinar acordos com o Partido Africano para a Independência da Guiné e o Cabo Verde. Após a independência da Guiné-Bissau, adotou "Esta é a nossa pátria bem amada" como seu hino nacional. Até 1996, este hino era compartilhado com o Cabo Verde, que mais tarde adotou seu próprio hino nacional, oficial como chamado Cântico da Liberdade. Luiz Cabral, irmão de Amilcar e cofundador do PAIGC, foi nomeado o primeiro presidente da Guiné-Bissau. O início da independência ocorreu sob os melhores auspícios. A diáspora guineense retornou em massa ao país. Foi criado o sistema de acesso à educação para todos. Os livros eram gratuitos e as escolas pareciam ter número suficiente de professores. A educação das meninas, anteriormente negligenciada, foi incentivada e um novo calendário escolar, mais adaptado ao mundo rural, foi adotado. Tudo parecia correr bem. Todavia, em 1980, as condições econômicas se deterioraram significativamente, levando a um descontentamento geral com o governo no poder. Em 14 de novembro de 1980, João Bernardo Vieira, conhecido como Nino Vieira, derrubou o presidente Luiz Cabral. A Constituição foi suspensa e foi estabelecido um Conselho Militar Revolucionário de 9 membros, presidido por Vieira. Desde então, o país tem caminhado em direção a uma economia mais liberal. Cortes orçamentários foram feitos em detrimento do setor social e da educação. O país foi controlado por um Conselho Revolucionário até 1984. As primeiras eleições multipartidárias só foram realizadas em 1994. Um levante militar em meio de 1998 resultou na Guerra Civil de Guiné-Bissau e na destituição do presidente em julho de 1999. Eleições foram realizadas novamente em 2000 e Kumba Ialá foi eleito presidente. Em setembro de 2003, ocorreu um golpe militar. O exército prendeu Ialá sob a acusação de ser incapaz de resolver os problemas. Após vários adiantamentos, as eleições legislativas foram realizadas em março de 2004. Uma revolta em outubro de 2004, devido ao atraso nos pagamentos, resultou na morte do chefe das Forças Armadas. Em junho de 2005, foram realizadas as primeiras eleições presidenciais desde o golpe que depôs Ialá. Ialá voltou como candidato pelo PRS, alegando ser o presidente legítimo do país. Mas a eleição foi vencida pelo ex-presidente João Bernardo Vieira, deposto no golpe de 1999. Vieira derrotou Malamba Kai Sanha em uma eleição de segundo turno. Sanha inicialmente se recusou a conceder, alegando que houve manipulação e fraude eleitoral em duas circunstâncias, incluindo a capital Bissau. Apesar de relatos de armas entrando no país antes da eleição e alguns distúrbios durante a campanha, incluindo ataques a escritórios do governo por atiradores não identificados, observadores estrangeiros descrevem as eleições de 2005, no geral, como calmas e organizadas. 3 anos depois, PAIGC conquistou uma forte maioria parlamentar, com 67 de 100 assentos, nas eleições parlamentares realizadas em novembro de 2008. Em novembro de 2008, a residência oficial do presidente Vieira foi atacada por membros das Forças Armadas, matando um guarda, mas deixando o presidente ileso. Em 2 de março de 2009, no entanto, Vieira foi assassinado por um grupo de soldados, como indicaram os relatórios preliminares, vingando a morte do chefe do Estado-Maior Conjunto, General Batista Tagmini, que havia sido morto em uma explosão no dia anterior. A morte de Vieira não desencadeou uma violência generalizada, por incrível que pareça, mas houve sinais de turbulência no país. De acordo com o grupo de defesa Sirius-Peace, líderes militares no país prometeram respeitar a ordem constitucional de sucesso. Raimundo Pereira, presidente da Assembleia Nacional, foi nomeado presidente interino até uma eleição nacional em 28 de junho de 2009, que foi vencido por Malamba Kai Sanha, do PAIGC, contra Kumba Ialá como candidato presidencial do PRS. Em 9 de janeiro de 2012,
o presidente Sagna morreu de complicações relacionadas ao diabetes e Pereira foi novamente nomeado presidente interino. E adivinha, na noite de 12 de abril de 2012, membros do exército do país realizaram o quê? Um golpe de estado e prenderam o presidente interino e um importante candidato presidencial. O ex-chefe de gabinete, general, assumiu o controle do país. No período de transição, iniciou negociações com partidos de oposição. José Mário Vaz foi o presidente da Guiné-Bissau de 2014 até as eleições presidenciais de 2019. No final de seu mandato, Vaz se tornou o primeiro presidente eleito a cumprir seu mandato de 5 anos. No entanto, ele perdeu a eleição de 2019 para Umaro Sissoko Embalo, que assumiu o cargo em fevereiro de 2020. Embalo é o primeiro presidente a ser eleito sem o apoio do PAIGC. Em 1º de fevereiro de 2022, já houve uma tentativa de golpe de estado para derrubar o atual presidente. A rádio estatal anunciou que 4 agressores e 2 membros da guarda presidencial foram mortos no incidente. A União Africana e a CEDEAO coordenaram o golpe, 6 dias após a tentativa do golpe de estado. Em 7 de fevereiro de 2022, houve um ataque ao prédio da Rádio Capital, FM, uma estação de rádio crítica ao governo da Guiné-Bissau. Esta foi a 2ª vez que uma estação de rádio sofreu um ataque desse tipo em menos de 2 anos. Um jornalista que trabalha para a estação lembrou, desejando permanecer anônimo, que um de seus colegas reconheceu um dos carros que transportava os agressores como pertencente à presidência. De lá pra cá a gente já não tem muito mais informação, mas já dá pra entender que Guiné-Bissau vive um completo caos político. Espero que um dia isso possa se estabilizar, mas pode ser que demore ainda eles atingirem uma democracia estável.